E aí, galera, beleza? Nesse vídeo nós falaremos do governo do Café Filho, o vice do Getúlio Vargas, né? Que cometeu suicídio em 54, e do governo também do JK, do Juscelino Kubitschek. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. Entre os anos de 1954 e 64, portanto nesse período de 10 anos, nós tivemos três grandes presidentes da nossa história. Além de outros, né? Que acabaram assumindo ali em períodos de transição. Ou até mesmo em momentos de crise política, né? Vices, militares, a gente vai falar sobre isso. Mas três presidentes são marcantes nesse período. E que foram chamados de presidentes populistas porque tinham uma linguagem popular, eram carismáticos e, portanto, tinham um grande apelo popular. O Juscelino Kubitschek, que está à sua esquerda, o Jânio Quadros, que vem em seguida, que está à sua direita, com o braço erguido, braço esquerdo, e no centro o João Goulart. O João Goulart, que é acusado de ser comunista, de levar o Brasil ao comunismo, numa época de tensão, de Guerra Fria, acusado, hein? Ele sofreu o golpe militar de 1964, que levou o Brasil a um período de 21 anos de autoritarismo, de ditadura, de muita repressão, de muita violência, censura, um período triste da nossa história, um período muito obscuro, né? O período militar, que vai até 85. Bom, quando Getúlio Vargas comete suicídio, quem vai assumir é o vice dele, o Café Filho. Café Filho vai ter um governo, desculpa, curto, porque ele vai terminar o governo, né, do Vargas. E esse governo dele, esse governo curto, foi muito intenso, né? Afinal de contas, antes de cometer suicídio, Getúlio Vargas deixou uma carta-testamento, ao povo brasileiro. Nessa carta, ele denunciou os grupos nacionais e internacionais de quererem prejudicar o Brasil, os brasileiros, principalmente os trabalhadores. Lembrando que Getúlio Vargas foi o pai dos pobres, né? Então ele direcionava sua carta especialmente aos pobres e aos trabalhadores. E acusando esses grupos que pressionaram Getúlio Vargas e estavam planejando um golpe para derrubar o Getúlio Vargas, né? Esses grupos conservadores, essa burguesia ligada ao capital estrangeiro, liderada pelo Carlos Lacerda, né? Ali, de certa forma, apoiado por uma mídia conservadora também, ligado ao capital internacional, né? Esses grupos conservadores. O Getúlio Vargas, então, com isso, com essa carta-testamento, ele consegue jogar o povo brasileiro contra esses inimigos do Getúlio Vargas, né? Esses opositores do Getúlio Vargas. Esse é considerado o último golpe do Getúlio Vargas, né? Ele deu vários golpes, esse é o último, porque assim ele conseguiu evitar que os seus, digamos, adversários pudessem assumir o poder. O povo comovido, triste, né, pela morte do seu líder, especialmente ali entumecidos no sentimento patriótico, nacional, criado ali pela carta-testamento de Getúlio Vargas, vão impedir que os adversários de Getúlio Vargas assumissem o poder. E mais do que isso, vão perseguir esses grupos e as empresas, e as pessoas, e aí os jornais que atacaram o Getúlio Vargas. Temos um período bastante turbulento da história política do Brasil. Muitas empresas, partidos antivarguistas foram atacados, né? Vejam, as sedes da UDN, de jornais antivarguistas, foram apedrejados, foram atacados por populares, né? A nação estava em luto, mas sabia quem eram os culpados. Anos mais tarde, o Carlos Lacerda, o grande inimigo do Getúlio Vargas, da UDN, disse o seguinte: nós da UDN preparamos o banquete para comemorar a queda do Vargas, né? Lembrando que eles estavam planejando
junto, né, com os militares, derrubaram Getúlio Vargas. Com seu suicídio, Vargas puxou a toalha da mesa do banquete. Ou seja, os caras estavam prontos para comemorar, né, a derrubada de Getúlio Vargas cometeu suicídio, o suicídio com a carta de testamento acabou virando, moçada, o jogo, impedindo que esses grupos pudessem assumir o poder. Foram surrados, o Carlos Lacerda teve que fugir do Brasil, né? Bom, e aí tivemos as eleições em 1955. Depois desse episódio, o varguismo, né, são, na verdade, aqueles que defendem as ideias de Vargas, continua existindo, né? Vargas morre, mas os seus ideais continuam vivos no Brasil. Em 1955, a UDN lançou um candidato conhecido no Nordeste, especialmente, chamado Juarez Távora, que não tinha a menor chance de vencer as eleições. Afinal de contas, você tem um povo brasileiro odiando, né, esse partido, né? Uma direita conservadora, uma burguesia liberal ligada aos militares, né? Militares estes que na época já estavam planejando o golpe de 64, tá? Na verdade vão tentar várias vezes até conseguir o poder em 1964. Esses militares eram militares que se autodenominavam militares da Sorbonne. E aí merece destaque o Golbery de Couto e Silva e o general Castelo Branco. Esses caras que estiveram absolutamente, intimamente ligados ao golpe de 64 e que participaram intensamente da ditadura militar, né? Por que Sorbonne? Porque Sorbonne, galera, é o maior centro de pensamento de ciências sociais do mundo, fica lá na França, e digamos é uma intelectualidade, né? Não só francesa, mas mundial, que se encontra evidentemente nessa universidade, né, na França. Então eles são extremamente prepotentes, né? Eles vão dizer que esse grupo da Sorbonne, dos militares, é a elite intelectual, né, das Forças Armadas, né? Eles se acham intelectuais, eles se enxergam dessa forma. E eles vão apoiar essa burguesia liberal, essa direita conservadora, ligada ao capital externo, inclusive, né, se utilizando aí da força em 64 até um pouco antes. E do outro lado nós temos o PSD, um partido que nasceu lá no finalzinho da ditadura do Getúlio Vargas, do Estado Novo, mais ligado a uma elite agrária brasileira, e o PTB, que é um partido genuinamente getulista, né? Que vai carregar essa tradição getulista, o Partido Trabalhista Brasileiro. Esses dois partidos vão se unir para as eleições em 1955 para derrotar a UDN, que não seria nada difícil, né, moçada? A UDN não tinha a menor chance de vencer por conta da carta do Getúlio Vargas, enfim. Bom, o PSD e o PTB vão lançar dois candidatos, o Juscelino Kubitschek, lançado pelo PSD para a presidência, e para a vice-presidência, isso é muito importante, o João Goulart. Tá? Na época, pessoal, você votava para presidente e votava também para vice. Quer dizer, não tinha essa coisa de votar para presidente e automaticamente, né, eleger o vice. Né? Não, então você votava para um e votava para outro. Você poderia, por exemplo, votar presidente de um partido, de um lado, e votar para vice de um partido de outro lado, até da oposição, né, do presidente. Nesse caso, nós tivemos essa dobradinha, né, porque a chance da UDN morder aí a presidência ou a vice-presidência era mínima. O Juscelino Kubitschek vence, o João Goulart também vence. Então, temos uma dobradinha aí, PSD e PTB. Lembrando que esses são os chamados getulistas. São aqueles que carregam as ideias de Getúlio, as tradições de Getúlio, especialmente a ideia da política nacionalista, né? Teoricamente, né? Veremos isso. São ligados às classes trabalhadoras, urbanas, aos sindicatos, né? Com quem Getúlio Vargas tinha um relacionamento bastante íntimo. E a burguesia nacional, né? Uma burguesia nacional cada vez menor, que acredita que
que é possível promover o desenvolvimento do Brasil com a ajuda do Estado e com o próprio investimento privado, né? Não é uma burguesia entreguista como é a burguesia da UDN, que não está muito preocupada, né, com esse desenvolvimento nacional, defendendo as riquezas nacionais, né? Porque a gente não pode aqui imaginar que a UDN, ou pode imaginar que a UDN não queira desenvolver o Brasil, mas a verdade é que eles não estão muito preocupados em defender as riquezas nacionais, né? Eles venderiam muito bem as riquezas nacionais, por isso que a gente chama de entreguistas, se o objetivo é trazer desenvolvimento, né, modernidade, isso viria de fora e não com as próprias condições brasileiras, as capacidades nacionais, né? Bom, é óbvio que você sabe que a UDN foi derrotada, e o Lacerda, de mais uma vez, reclama, né? Vejo como o Lacerda ele tem essa tendência golpista. Ele não aceita a derrota democrática. Não podem tomar posse disso, Lacerda, o inimigo histórico do Napoleão, do Getúlio Vargas, né? A gente acaba confundindo tanta coisa, não? Não devem tomar posse e nem tomarão posse. Lembrando, moçada, que não é difícil a gente encontrar as frases do Lacerda, porque ele era não só um político carioca, mas inimigo do Getúlio Vargas, mas o Lacerda ele era dono de um jornal, Tribuna da Imprensa, né? Então ele escrevia um monte, ele usava o jornal como instrumento de luta política. Como não é diferente hoje, né? Muitos jornais hoje têm um posicionamento bastante claro, né, em relação à política econômica, né, desenvolvimentista. E aí, mais uma vez, né, como vocês sabem, nova tentativa de golpe. A história do Brasil não é tão diferente do resto da América Latina, né? Golpe atrás de golpe. Em 55, nós temos uma tentativa de golpe para impedir a posse do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek. Ele foi eleito, ele tinha direito de assumir, mas tinha muita gente ou alguns interessados na posse de outro, né? Então aí claramente violando a democracia, violando, né, a Constituição, que deu a vitória ao Juscelino Kubitschek. Tem gente que está disposto a impedir a posse do Juscelino. Um deles é o próprio Carlos Lacerda. Em 3 de novembro de 1955, o Café Filho, que ainda era, né, o presidente, no período de transição para passar a faixa presidencial para o Juscelino, ele foi afastado, segundo a imprensa, por problemas cardíacos. Não há provas disso, mas é o que disseram na época. E quando ele foi afastado, antes de entregar a faixa presidencial para o Juscelino Kubitschek, quem vai assumir é o Carlos Luz, que é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, se não tem o presidente, não tem o vice, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Depois da Câmara do Senado, depois do Supremo Tribunal Federal, se isso acontecer, né? É assim que era a sucessão ali, digamos, presidencial, em caso de ausência do presidente, enfim, do vice e os demais. O Carlos Luz, que assumiu, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele era francamente favorável ao impedimento da posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Então, ele fazia o jogo do Carlos Lacerda, o jogo da UDN, e era favorável a impedir o Juscelino eleito democraticamente de assumir. Professor, mas o que é isso? Golpe. Tá? Percebo que é um golpe. E aí que entra um sujeito bem interessante da história do Brasil, porque é um militar que defende a democracia, né? Seria um erro grave generalizarmos aqui, né, falando que os militares, todos eles, são golpistas, né, defenderam a ditadura militar, o regime militar. Isso é uma grande mentira. Nós tivemos muitos militares, por conta disso, serão perseguidos da ditadura, que foram contrários ao golpe militar de 64, são contrários a esse golpe, foram contrários a esse golpe porque eles defendem a Constituição. Essa é a função, né, dos militares. Defender as fronteiras nacionais,
defender a ordem e assegurar a Constituição. É uma das funções primordiais dos militares. E o militar seguiu à risca essa incumbência, que era o famoso general Lott. A gente chama ele de militar legalista porque ele defende a legalidade. Ou seja, se eu gosto do presidente ou não gosto, pouco importa. O cara foi eleito e vai assumir. Não é meu papel politizar, né? Eu sou um militar e minha função é uma: proteger o Brasil, garantir essa Constituição e a posse do presidente. Né? Se eu gosto dele ou não, são os 500. Então ele é um militar legalista. E tinha muitos militares legalistas. Tá? O que ele fez? Em 11 de novembro, percebendo, né, uma articulação estranha ali do Carlos Lacerda com o presidente interino aí, que é o Carlos Luz, no sentido do golpe, ele deu um golpe preventivo. Então, ao invés de, né, rolar um golpe da UDN e desses militares que queriam rasgar a Constituição e impedir a posse do presidente eleito, nós tivemos um golpe do general Lott, legalista. Foi chamado de golpe preventivo, golpe da legalidade, porque ele deu um golpe, derrubou o Carlos Luz, impedindo que o golpe acontecesse contra Juscelino Kubitschek. Então foi um golpe para impedir o golpe. Tá? Por isso foi chamado golpe da legalidade. Por quê? Porque ele luta pelo direito legal, né? Portanto, aí do Juscelino assumir a presidência. Então ele tira o Carlos Luz, coloca o Nereu Ramos, que é o presidente do Senado, que não era favorável ao golpe. E aí o Nereu Ramos, ele termina esses poucos dias aí, entrega a faixa presidencial ao Juscelino Kubitschek. Vejam mais uma vez, né? Derrotados e frustrados pelos legalistas, Carlos Lacerda, Carlos Luz, os golpistas, né? E muitos militares, né, descontentes com a vitória do PTB, do PSD, que eram ali getulistas, essa tradição nacionalista e tudo mais, fugiram, né? Fugiram porque perderam, nesse caso, né? Vejam que não faltam momentos da nossa história em que tentaram rasgar a Constituição. Vários episódios. Bom, eles vão conseguir. Vocês vão ver isso. E aí, nossa, tá faltando um S, pessoal, desculpa. É Juscelino Kubitschek. Tá? Mas tudo bem. Em 1956, finalmente, toma posse o Juscelino Kubitschek. Ele vai governar até 1961. O governo dele foi bastante interessante. Tá aí, Juscelino Kubitschek. Ele foi governador de Minas Gerais, né? E ganhou as eleições para governador com um discurso que foi praticamente o mesmo que ele usou na sua campanha para a presidência, de desenvolvimentismo, industrialização, né? Que é um discurso do próprio Getúlio Vargas, né? Ficou conhecido como o presidente Bossa Nova, que tinha coisas, ideias novas, né? Bossa Nova é um estilo musical, né, criado, fundado aqui no Brasil e que ganhou dimensão internacional, né? E o presidente é o presidente Bossa Nova, da coisa nova, de ideias novas, que não são tão novas assim. Numa época de criação da Bossa Nova, né? Essa música, esse estilo musical genuinamente brasileiro que ganhou, como disse a vocês, ganhou o mundo. Bom, do ponto de vista, moçada, da sua política interna, ou seja, do ponto de vista de como ele governou o Brasil, o governo dele foi um governo de estabilidade política, muito embora sofresse críticas, mas os seus adversários, que eram os antigos adversários do Getúlio Vargas, não estavam num momento, digamos, muito bom, né? Eles perderam, tentaram dar golpe, perderam, então esse período é um período em que essa oposição não tinha muita força. Ele tem uma base de apoio legal, o PSD e o PTB no Congresso, que é uma maioria, então ele tem o apoio, né, da maioria dos congressistas, e isso dá a ele força para aprovar suas propostas. Ele tem o apoio das Forças Armadas, mais ou menos, né, sob controle por conta do general Lott, né? O general Lott, percebendo que uma ala dessas Forças Armadas era golpista, ele vai ficar de olho, ele vai fiscalizar, e o próprio Juscelino, ele vai
contar com o apoio do general Lott no sentido de afastar essas ameaças golpistas, né, de um grupo de militares aí mais conservadores, que eram muitos. E um cara com uma habilidade política incomum, né? Um cara que sabia falar muito bem, tinha uma boa oratória, era carismático, né? E tentava resolver os problemas através da boa conversa. O mineiro, né? Mineiro é muito hospitaleiro, muito receptivo, né? E ele era assim, um pão de queijo, cafezinho, ali um doce de leite. Nossa senhora, você, né? Você se derrete. Então ele fazia muito isso. Ele teve alguns momentos de crise, mas ele conseguiu contornar com muita habilidade política, com um jeitinho mineiro ali, né? Contornou as crises sem necessidade de violência, sempre na conversa. Nós tivemos esse período algumas revoltas, né? Nós tivemos a revolta de Jacareacanga e Aragarças, alguns militares ali, golpistas aceitavam o Juscelino Kubitschek e chegaram ali a uma rebeliãozinha, uma revoltazinha, mas nada demais. Ele consegue contornar isso com grande habilidade, principalmente porque ele, ao invés de punir esses militares rebeldes, ele perdoa, né? Então isso acaba dissuadindo, né, o indivíduo que ainda quer atenção, quer tensionar a situação. Vocês estão vendo aí, né, os caras chegaram até a roubar um avião para protestar contra o presidente na aeronáutica, né? Mas nada demais. O presidente, como disse a vocês, ele tinha um projeto desenvolvimentista. E nesse sentido, ele é associado a Getúlio Vargas. Mas a gente vai ver que foi exatamente a política, né, desenvolvimentista do Getúlio Vargas, muito embora ele fosse um herdeiro do getulismo. O seu slogan de campanha era esse daí, 50 anos em 5. Ou seja, ele prometia 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Lembrando que na época o mandato, moçada, era de 5 anos, não de 4. Então 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Quer dizer, ele simplesmente planejava e prometia um grande salto desenvolvimentista do Brasil, né? 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Como é que ele faria isso, né? Ele vai desenvolver uma política econômica cuja prioridade é o desenvolvimento econômico industrial. Assim como Getúlio Vargas, ele acreditava que o desenvolvimento econômico do Brasil se daria por meio da industrialização, da indústria. A indústria seria a grande alavanca do desenvolvimento do Brasil. O Getúlio Vargas acreditava que seria por meio das indústrias nacionais, né? E o Juscelino Kubitschek, mais ou menos, vamos entender, mas nesse sentido eles falavam a mesma língua. O desenvolvimento do Brasil se daria por meio da industrialização. Tá? Bom, ele planejou tudo isso. Assim como ele fez em Minas Gerais, ele planejou para o Brasil inteiro. O famoso plano de metas. Então ele tinha um plano de metas a serem cumpridas. Foi um plano de desenvolvimento econômico. E aí vem um detalhe importante, coordenado pelo Estado. E aí vem um aluno e fala, professor, então ele não era um liberal? Bom, de acordo com o plano dele, não era um liberal de carteirinha, né? Como era o Carlos Lacerda, né? Não, queremos Estado, sem Estado, né? Mas a gente vai ver que ele tem ideias liberais, né? Ele acredita que o plano do desenvolvimento tem que ser definido pelo Estado. O Estado deve definir quais são as áreas de investimento, quais são as áreas de desenvolvimento. O Estado tem que coordenar esse investimento, tem que decidir em quais áreas investir. Isso é muito importante. Não é o liberal clássico, né, que deixa o mercado decidir o que investir, quanto investir. Não. O Estado tem esse papel de coordenação. O plano de metas, então, definia as metas. Primeiro, um grande desenvolvimento de energia, porque se você quer industrializar um país, você precisa de energia, né? Então é um cara que vai se preocupar muito no desenvolvimento de formas e fontes de energia. No caso aí, o Brasil tem esse potencial, né, energético hidrelétrico, né?
e é então uma das metas desenvolver a energia, as hidrelétricas no Brasil, né? Construir hidrelétricas. Também transporte. Era uma meta dele, né? Justamente o desenvolvimento dessa área de transporte para ligar diversas regiões do Brasil, integrar os mercados brasileiros, né? E isso se daria, segundo ele, não através de ferrovias, mas através de rodovias. E a gente sabe que é assim até hoje, né? Por conta desse modelo de transporte defendido por Juscelino Kubitschek, né? Ele dizia que governar é abrir estradas. O Brasil tem um território imenso, né? O ideal, mais barato, era justamente a ferrovia, né? Os norte-americanos usam muito até hoje, né? Corta de leste a oeste, de norte a sul, porque o Brasil é um país de dimensão territorial, dimensões continentais, né? Por que então ele optou pela rodovia? É mais caro, né? Encarece também os produtos, porque, né, você tem um custo muito alto ali de transporte rodoviário, tem que ficar arrumando estrada, né? Os reparos são muito mais frequentes do que numa ferrovia, e menos seguro do que uma ferrovia, né? Por que ele optou por isso? Ele optou por isso por conta do seu maior projeto, que era a industrialização, e para ele o carro-chefe da industrialização seria a indústria automobilística. Então você imagina, né? Se o carro-chefe é a indústria automobilística, de automóveis, e você não tem estrada, isso explica por que ele vai investir, né, no transporte rodoviário e não ferroviário. Porque o carro-chefe da industrialização no Brasil seria a indústria automobilística, na cabeça dele. Então vejam que uma coisa está ligada à outra, tá? E aqui, com menos investimento, com menos atenção, a meta de desenvolver a educação, né, de dar à educação uma condição melhor, né? E, evidentemente, né, não dar a educação, mas a sociedade brasileira uma educação melhor, obviamente. Prometeu investir muito em educação no Brasil. E também a alimentação, né, porque o Brasil é um país muito pobre, miserável em grande medida, e muita gente no Brasil, até hoje, no século XXI, morre de fome, né? Uma coisa terrível, não? Infelizmente, né? Então é algo que deve estar num projeto, num plano nacional, né? Acabar com a fome, com a pobreza, com a miséria. Esses são projetos, né? São metas a serem cumpridas, mas a gente sabe que a prática é outra. 92% de todo o orçamento do Estado, gastos do Estado, se concentra nas três primeiras metas. O que, no final das contas, a gente consegue perceber que sobrou muita coisa para a educação, não sobrou muita coisa para a alimentação, né? Para cuidar de um problema grave do Brasil, que é a fome. E eu trouxe duas imagens para vocês aí. A primeira, à sua direita, foi uma campanha para o governo, né, do Estado de Minas Gerais, e que traz aí o mesmo projeto que ele usou para o Brasil, né? Vejam, binômio energia, transporte, e a gente sabe muito bem que nós estamos falando de indústria automobilística, especialmente, e atrás dele você consegue ver aí estradas. Então não esquece disso, estradas. A gente vê também viadutos, a gente vê indústria no fundo, né? E ele dirigindo um automóvel. Acredito que é um automóvel, né? Então vejam esses símbolos do governo e do projeto do Juscelino Kubitschek. E do seu lado esquerdo aí, aliás, um pouco mais ao centro, você tem uma charge, né? O povo olhando para o Juscelino e o Juscelino agarrando ali o projeto dos automóveis. Não, é isso aqui que é o mais importante, né? E o povo ali com, né, uma cara de sofrimento, né? Primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Quer dizer, fica claro aí nessa charge que ele abandonou o povo, né? A educação, a alimentação, né? Ele se preocupou mais com esse projeto desenvolvimentista e que, de certa maneira, não atendia diretamente às demandas sociais
aqui no Brasil, né? Então, prioridades, digamos assim. E outra meta do Getúlio Vargas, desculpa, do Juscelino Kubitschek, foi justamente construir uma nova capital, né? Essa foi uma meta símbolo do governo dele, prometeu construir uma nova capital e ele vai, né, vai construir, mas vai deixar um rombo gigante, né, na economia brasileira, que é justamente Brasília. Bom, isso aqui já caiu no vestibular, já caiu no Enem há muito tempo, mas caiu. Outra crítica, né, é essa política desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, né, que não atendeu os anseios mais, digamos, prementes das classes trabalhadoras do povo, né? A gente vê o Jeca Tatu aí, tá aí o Jeca, esse estereótipo, né, do camponês descalço, e o Juscelino Kubitschek, o JK, discursando pro coitado camponês, né? Você agora tem automóvel brasileiro para correr estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira, da Petrobras. O que mais quer? Disse JK. E o Jeca responde: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Faltou ser, né, cuidar da gente, né, do povo, que mais precisa. Bom, se o projeto dele é um projeto desenvolvimentista, um projeto, moçada, industrializante, qual é o modelo, né, econômico? O modelo econômico é um modelo que ele chama de nacional desenvolvimentista. Bom, é o mesmo, teoricamente, modelo do Getúlio Vargas, né? A ideia de promover o desenvolvimento do Brasil por meio do investimento estatal e de forças nacionais brasileiras, de recursos brasileiros, defendendo, né, a indústria nacional, defendendo a burguesia nacional, defendendo as riquezas, né, nacionais. É essa a ideia de desenvolvimento. É uma ideia, né, do Getúlio Vargas. Bom, será que foi isso mesmo? O desenvolvimento do Brasil se daria com capital nacional associado a capital internacional. Quer dizer, ele não está negando a ajuda estrangeira, né, que venham os investidores de fora. Mas, assim como o Getúlio Vargas, quem vai definir onde investir, como investir, né, em quais áreas, é o Juscelino Kubitschek, assim como o Getúlio Vargas. Quer dizer, não é assim, abre a porteira e vocês fazem o que vocês bem entendem aqui, né? Essa é a função do Estado aqui do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, nem foi também do Getúlio Vargas, coordenar os investimentos. Bom, nesse momento, né, já que ele queria se associar ao capital também internacional, não achava nada ruim, o Getúlio Vargas também não, ele vai abrir, né, as portas do Brasil à entrada de indústrias estrangeiras. As indústrias que vêm para o Brasil são indústrias de bens de consumo duráveis. Isso é importante, porque isso foi um projeto do JK, né? O JK definiu quais seriam as indústrias, quais tipos de indústrias deveriam chegar aqui no Brasil, que deveriam receber incentivo do Estado, né? Para que viessem. O Brasil tem que ter incentivo, né? É o tubarão, tem que sentir o cheiro do sangue, né? Tem que ser bom, senão não vou, né? Vejam, consumo durável. Então, automóveis, eletrodomésticos, são essas indústrias que vieram para cá. Essas indústrias que eram indústrias multinacionais, especialmente, mas não exclusivamente, norte-americanas, né? E como que você atrai essas empresas? Você tem que atrair essas empresas com isenção tributária. Então, veja que importante. Ele atrai o capital estrangeiro com redução tributária, com isenção tributária. Fala o seguinte: você vem, você não precisa pagar impostos, ou com um pagamento reduzido de impostos. E ofertando também a essas empresas uma mão de obra brasileira, uma mão de obra barata. Como é que ele vai ofertar a mão de obra barata? Como é que ele garante isso? Ele vai, então, galera, ali praticamente revogar as leis trabalhistas, né? Os direitos dos trabalhadores. E aí a negociação é tete a tete, o patrão com o empregado. Quer dizer, o Getúlio Vargas acho que não faria isso, né?
cara criou as leis trabalhistas, ele não ia rasgá-las. Pode ser uma traição em relação ao Getúlio Vargas? Talvez, mas isso atrai muitos empresários, né? Mão de obra barata, o trabalhador sem direitos, não pode reclamar, reivindicar, isenção tributária, extremamente atraente. Volkswagen, Aero-Willis, carro, né? Krupp, Daimler-Benz, que é uma empresa também de automóveis, né? Que na verdade é Mercedes-Benz, alemã, Ford, General Motors, a GM, né? A Chevrolet, Philips, Philco, né? Aí de eletrodomésticos. Só para dar um exemplo, tá? E aí, propaganda que ele faz, né? Finalmente, o grande carro brasileiro. Será? Aí no centro você vê a produção no estilo fordista, né? O método fordista de Fuscas. Você sabe que o Fusca ele foi projetado para atender o nazismo, né? Um carro pequeno, ágil, enfim, de fácil conserto, né? E que ganhou o mundo o Fusca, né? É simples, mas muito ligeiro. E à sua direita aí, o próprio JK, aproveitando para fazer propaganda, né, da sua façanha, a industrialização no Brasil. E aí eu vou deixar aquela famosa perguntinha, né? Finalmente o grande carro brasileiro. De fato o carro era brasileiro? A gente poderia falar de Volkswagen do Brasil ou Volkswagen no Brasil. Essa fábrica era brasileira, de tecnologia brasileira? Ou é uma fábrica estrangeira, de tecnologia estrangeira, aqui no Brasil? Eu acho que ele acabou se confundindo um pouco aí, né? Seria finalmente um grande carro no Brasil, não do Brasil, né? Um grande carro brasileiro. Não é brasileiro o carro, mas produzido aqui. É uma confusão aí, né? Do que é brasileiro, do que é feito no Brasil. Né? Tem diferença. Tecnologia brasileira, né? Recursos brasileiros. Será que isso seria Getúlio Vargas? Então, bom, qual a função do capital nacional, né? Todas essas empresas chegariam com capital próprio, privado. E qual seria a função do Estado? Primeiro, definir quais seriam as empresas que chegariam no Brasil, a coordenação disso. E segundo, a função do Estado, segundo o JK, seria justamente investimento em infraestrutura para dar justamente sustentação a essas empresas, para viabilizar essas empresas. E a infraestrutura, vocês sabem, né? Energia para né? Alimentar essas indústrias, essas fábricas, as rodovias, porque não adianta nada você ter carro se você não tem rodovia, né? Pontes, enfim, né? para que esses carros transitassem, é necessário, então, toda essa infraestrutura. Isso é responsabilidade do Estado. Vocês sabem que para construir hidrelétricas, para abrir rodovias, né? Construir rodovias e pontes, enfim, o custo é altíssimo. O Estado não tinha, né, dinheiro para isso. Então, vejam o que está acontecendo. Vai emprestar dinheiro, especialmente nos Estados Unidos, empréstimos estrangeiros, para bancar tudo isso, para dar uma infraestrutura, né, para gerar, evidentemente, demanda por automóveis. Bom, se você viu aqui em cima, ele simplesmente fala que essas empresas de fora não precisam pagar impostos, né? Então ele está ali abdicando desses impostos para atrair as empresas estrangeiras e está emprestando dinheiro para montar a infraestrutura. Então, quer dizer, vamos pensar bem, eu estou recebendo menos, gastando mais e me endividando. Quando eu falo isso, eu estou falando do Estado brasileiro. Onde vai chegar isso, pessoal? Vai pensando. E aqui uma brincadeira, que eu acho que você já entendeu. O projeto, o modelo econômico dele é nacional, no sentido de fato, de defender os interesses nacionais, defender os recursos nacionais, né, o trabalhador brasileiro, ou é national, no sentido de defender os interesses internacionais, porque, assim, ao meu ver, esse projeto é um projeto que acho que agradou bastante ao UDN, né, os liberais, né,
Porque olha a penetração do capital estrangeiro. Olha o Estado gastando para atender as necessidades desse capital estrangeiro. Não é tão nacional assim, né? Talvez Getúlio Vargas não fizesse a mesma coisa. E o efeito disso nós veremos. Os norte-americanos estavam felizes, não estavam? Os norte-americanos estavam muito felizes. Afinal de contas, não pagam impostos, né? Mão de obra barata, os lucros altíssimos aqui no Brasil, né? Oferidos por essas empresas estrangeiras. Então, infraestrutura, né? Para viabilizar tudo isso, os norte-americanos estavam felizes. Olha aí, ó, a revista Time, a revista famosa, colocando o Juscelino Kubitschek na capa. E atrás um estereótipo aí, né? Bastante discutível, né? Que é um índio saindo no meio da mata, né? Talvez a Amazônia, para o desenvolvimento, né? Você vê à frente dele, você tem ali edifícios, né? Que acaba simbolizando a cidade, né? Quer dizer, saindo de uma vida primitiva, rural, para uma vida desenvolvida, urbana, industrializada, enfim, né? Vejam isso. Quem está fazendo essa transição, quem está promovendo essa transformação desenvolvimentista, modernizante no Brasil, é o JK. Estão vendo? Acreditava-se que a industrialização tiraria o Brasil do subdesenvolvimento, do atraso. E aí um período glorioso, né? A imagem do Brasil lá fora, como vocês perceberam, era ótima. Foi um período conhecido como anos dourados, anos brilhantes, anos ricos, né? Parece que tudo estava dando certo, né, moçada? O Brasil ganha projeção internacional, vocês viram o presidente, né, na capa do Time. E como explicar a projeção internacional? Primeiro, o crescimento econômico, né? De fato, o Brasil vai se industrializar durante esse período. Em 1958, o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez. E aí o mundo inteiro quer saber o que é o Brasil, onde fica, né? Pelé e tudo e companhia, né? Tá aí o presidente com a taça, Jules Rimet. Essa taça foi roubada e foi derretida, né? Os caras tiveram que depois providenciar uma réplica. E aí o Pelé, ainda com 17 anos, né? E toda essa campanha maravilhosa que foi de 1958. Brasil campeão mundial e uma projeção de grande relevância, né, no mundo. Como disse a vocês, também a Bossa Nova. Bossa Nova é um estilo criado, um estilo musical criado aqui no Brasil. Vocês estão vendo aí o Roberto Menescal, a Maísa, tem uma série da Maísa, acho que lançada pela Globo. A Nara Leão, sensacional Nara Leão, né? E outros mais aqui. João Bosco, enfim. Então uma galerinha boa aí, que Vinícius, né, como vocês estão vendo aí, que, digamos, dá uma projeção, né, internacional para o Brasil, né? É o início do cinema novo, de um cinema com uma cara brasileira, com uma visão brasileira. É o início só. O cinema novo vai se desenvolver ali no período, no começo do regime militar, na década de 60, com o Glauber Rocha, grande Glauber Rocha, o maior cineasta da história do Brasil, pioneiro. E tudo isso cria uma ilusão, né, de que o Brasil está no caminho certo, está tudo certo, uma confiança de que agora vai, agora vai. Quantas vezes, né, na história do Brasil você tem essa frase, né? Agora vai, agora a gente vai. Só que não, né? Bom, e aí temos uma nova capital, prezados. A nova capital do Brasil, promessa do Juscelino Kubitschek. O projeto foi desenvolvido pelo grande arquiteto, né? Super arrojado. Morreu há pouco tempo, quase mais de 100 anos, fala a memória. O arquiteto Oscar Niemeyer, né? Esse cara deixou sua marca no Brasil, né, com construções belíssimas, modernas e arrojadas. O projeto dele, o estado é o Goiás. Por que Goiás? Porque era o centro do Brasil, e tem todo o sentido, né, de ser o centro do Brasil, né, pessoal? Por quê?
para desenvolver o interior do Brasil, né? Eles acreditavam, a JK acreditava que levando a capital para o interior, isso ajudaria a ocupar o interior. É um grande vazio demográfico o interior do Brasil nessa época, né? Até hoje, se você for para o norte, vazio demográfico, né? O interior, o centro-oeste também vazio, né? Então a ideia é desenvolver o interior, atrair investimentos, atrair pessoas, né, para o interior, sendo a capital no interior, atrairia muita gente. Mas a gente sabe que Brasília vai virar uma ilha, né? O pessoal vai para lá, fica em Brasília, não o resto. A ideia também de defesa da capital, né? A capital sendo o Rio de Janeiro era, digamos, muito vulnerável diante de uma guerra, né? De atacar o litoral brasileiro, ia ser muito fácil invadir a capital e dominar, né? Assumir o poder no Brasil, né? Se rolasse uma guerra. O Brasil era um país pacífico, está deixando de ser, né? Enfim. Símbolo da modernização, né? Uma nova capital construída do zero, pessoal. Do zero. Moderna, arrojada. A cara desse Brasil, né? Que caminha para a modernidade, que se pretende moderno e desenvolvido, né? E as consequências da construção da capital? Vocês já sabem. O aumento da dívida pública, dos gastos do Estado. O Estado gasta mais do que arrecada, e ele não vai poupar esforços financeiros para fazer isso. E também uma dívida externa terrível, né? Imensa. E aí eu coloquei para vocês, né? A Brasília foi construída por candangos, assim chamados, que eram trabalhadores que foram para a região ali de Goiás, saídos do norte e do nordeste. Uma grande migração para a região de Goiás para construir Goiás. Desculpa, para construir Brasília. Agora o curioso, né, é que depois de pronta, Brasília vai ser ocupada por uma elite política e econômica, e até hoje é uma cidade muito cara para se viver, talvez a mais cara do Brasil, custo de vida. E obviamente que esses trabalhadores, depois de terminarem de construir, não vão morar na capital, porque a capital é muito cara. Então eles vão morar ali nas cidades satélites, né? Então é muito interessante para quem vai para Brasília, sabe como é que funciona, né? Bem cedinho, nossa, você tem centenas, não sei, acho que, não, centenas acho que é muito, mas dezenas de ônibus entrando na cidade. É um negócio muito estranho, né? Porque o pessoal mora nas cidades satélites, que são mais baratas, né, para morar, e trabalham, né, na capital. A capital não foi feita para pobres, e muito menos para aqueles que construíram a capital, né? E aqui os candangos comemorando, sabe lá por quê? Quer saber? E aí, para a gente fechar o governo dele, consequências do governo do JK, né? Consolidação da industrialização. Quem começa a industrialização no Brasil, que tem um projeto, pela primeira vez, projeto nacional de industrialização, é o Getúlio Vargas, né? E ele então consolida. Quem começa é Getúlio Vargas e ele consolida. Ele então vai investir em indústrias e bens de consumo duráveis, né? O Getúlio Vargas investe em indústria de base, né? Que é a indústria das indústrias, né? Então, o Getúlio Vargas, indústria de base, o JK, indústria de bens de consumo duráveis, ele completa a industrialização iniciada pelo JK. Aumento da dependência dos interesses imperialistas, o que é bastante óbvio, né? Porque você tem cada vez mais investimento estrangeiro, você fica cada vez mais dependente da indústria estrangeira, do capital internacional, né? E essa é uma característica, infelizmente, do Brasil até hoje. E por fim, que você também já sabe, aumento da dívida externa, a gente já comentou sobre isso, por vários fatores, né? Um deles construção de Brasília, empréstimos para infraestrutura, né? E uma inflação galopante, né? Porque você coloca aí no mercado muitas mercadorias, a oferta cresce também a procura, e aí você tem uma inflação galopante, igual a 25%. É o que foi chamado, pelos críticos dele, como herança maldita de JK. Então o JK deixa um Brasil desenvolvido, industrializado, o crescimento do PIB foi fantástico, né? 7%, mas o crescimento ele não foi com desenvolvimento. Aí o aluno fala, professor, peraí, mas o que é a diferença? Bom, o crescimento é quando você tem o crescimento do PIB, quer dizer, você gera riqueza, mas a riqueza não é distribuída, né? Porque você tem uma concentração de renda nas mãos de uma elite brasileira e de uma elite internacional, e o povão
né, explorado nas fábricas, nas indústrias, sem leis trabalhistas, enfim, sem direitos, né? Então você não tem uma divisão dessa riqueza. Essa riqueza é cada vez mais concentrada. Então não houve desenvolvimento econômico, mas sim crescimento econômico. Você produz riqueza, mas não divide, né? Você você chama uma galera para ajudar a fazer um bolo, aí quando o bolo fica pronto, você se tranca na cozinha e come sozinho. É isso que aconteceu. Todo mundo ajudou a crescer, mas na hora de dividir, não divide. A herança maldita, né, termo usado pelos críticos do JK, foi justamente uma dívida externa galopante e uma inflação, né, significativa. O próximo vai tentar resolver esse problema. E logo mais a gente fala dele.